O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando vier o Defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos acompanhando nesses dias que nos antecedem a festa de Pentecostes, Jesus, que constantemente promete aos seus discípulos que lhes enviará um outro defensor, o Paráclito. Interessante nos atermos ao significado do Espírito Santo, ou seja, o defensor, o Paráclito. Portanto, ele é o advogado. Ou seja, ele é o nosso defensor diante dos ataques de Satanás. Ele nos livra de todos os males. Ele nos dá a capacidade de sermos constantemente defendidos, protegidos, orientados ao longo da nossa vida, para que nunca nos percamos diante das dificuldades que nós enfrentamos no ser católico. Ou seja, quantas vezes nós temos confusão de ideias. Nem sempre conseguimos conhecer de imediato o que é o bem, o que é o certo. Por isso precisamos do Espírito Santo para nos defender e nos colocar na verdade. Ele é o Espírito da verdade, que nos mostra como devemos agir em cada situação. Por que temos essa dificuldade de reconhecer de imediato o que é o certo, o que é a verdade? Porque marcados pelo pecado como somos, o pecado como que obscurece a nossa visão acerca das coisas. Nós não conhecemos de imediato uma pessoa, ou seja, nós vamos ao longo da vida conversando, convivendo, compreendendo, escutando, e vamos pouco a pouco conhecendo suas qualidades, seus defeitos. Ou seja, não é de imediato que conhecemos a pessoa que está diante de nós. Assim, nós intuímos também que as circunstâncias da nossa vida, elas vão sendo clarificadas à medida que o Senhor, mediante a ação do Espírito Santo, vai nos mostrando. Nós precisamos ter a intimidade com o Espírito Santo, para que ele possa ir mostrando qual rumo tomar, qual direção tomar. Por isso é discernimento. Ou seja, eu saber escolher bem. Não apenas escolher o que é o certo, mas realizá-lo com empenho. Por isso a igreja nos ensina que precisamos aprender a discernir o bem, reconhecer o que é o certo, o que é a verdade, qual o caminho tomar, e sabendo qual é o caminho, o Espírito Santo nos dá a graça de tomarmos o caminho reto, o caminho certo. Não basta saber que isto é o bom, é o certo. É necessário também ter uma força de vontade para se empenhar em fazer o que é o certo. Como assim? Na vida cristã, nós somos orientados pelos mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus. Ou seja, nós temos um caminho a seguir. Nós conhecemos, porque nos foi dado a conhecer. Mas não significa que nós conhecendo já praticamos. Eu preciso da ação do Espírito Santo para que me ajude a fazer o que é o certo. Eu sei todos os dias que preciso levantar a hora que o celular desperta. 6 horas, 5h30, 4h40. Eu sei disso. Mas nem sempre nós pontualmente despertamos do primeiro toque. Ou seja, eu preciso algo a mais. De uma força de vontade, de uma ação do Espírito Santo, para que eu possa praticar esse minuto heróico. Minuto heróico é o quê? Se eu coloquei em tal hora, haverei de levantar naquela hora. Não vou ficar
mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais 15 minutos, eu não vou ficar protelando, deixando para depois, só mais um pouquinho, está boa a cama, esse friozinho. Ou seja, não basta conhecer o horário que eu escolhi. Eu preciso de uma graça para que eu possa pontualmente realizar aquela ação. Esse é o papel do Espírito Santo em nossa vida. Ou seja, ele nos ajuda a fazer o que é o certo. Não apenas conhecer. Não apenas conhecer o bem, mas praticá-lo. Portanto, precisamos do discernimento do Espírito Santo em nossa vida, para que nos dê essa força, nos dê essa graça. Insisto muito nessa palavra. É uma graça de Deus, é um dom, é um presente que Ele nos dá. Porque por nós mesmos, assim como nós podemos ir deixando mais 5, mais 10, mais 15 minutos o despertador, assim também em nossa vida espiritual, podemos deixar para rezar o terço mais tarde, para ir à missa no outro dia. Depois eu vou me confessar. Eu tenho vergonha, depois eu converso com o padre. Ou seja, quantas outras coisas em nossa vida nós também temos a tendência de ir empurrando com a barriga, deixando para depois, e muitas vezes não fazemos. Por isso Jesus nos promete o Espírito Santo, para nos defender, para nos ajudar, para que nós possamos pontualmente, com prontidão, fazer o que é o certo, fazer a vontade de Deus. E nisso concluo a nossa reflexão. Queridos irmãos, se nós queremos de fato viver seriamente a fé cristã, se nós queremos de fato viver auxiliados pelo Espírito Santo, comecemos pelas coisas mais simples. Não é um exemplo besta do despertador. É uma virtude. Se eu consigo levantar na hora determinada e me aprontar e me arrumar, significa que também eu quero ter essa mesma prontidão em todas as áreas da minha vida. Porque muitas vezes nós já começamos o dia com o espírito de derrotados. Nossa, eu já me atrasei. Eu não consegui fazer a minha oração. Eu estou atrasado para o meu serviço. Eu estou correndo para lá e para cá, feito barata tonta. Ou seja, assim também espiritualmente e na vida, nós vamos deixando para depois, e vamos vendo a vida passar e nós nos perdermos. Por isso precisamos do Espírito Santo para nos defender e nos ajudar a fazer o que é o certo, nos ajudar com prontidão a realizar a vontade de Deus. Não podemos deixar para depois, deixar para amanhã aquilo que o Senhor nos prometeu. A cada dia as suas fadigas, também a cada dia a sua graça. Cada dia o Senhor nos dá uma graça específica para enfrentarmos a nossa rotina, para cuidarmos bem das nossas coisas. Não joguemos fora a graça que Deus nos destina. Sejamos dóceis à ação do Espírito Santo. Pois é isso que nós queremos aprender nesse período pascal, 50 dias, nos preparando para a festa de Pentecostes, para termos um coração dócil, um coração aberto às inspirações do Espírito Santo, para que nós possamos não apenas conhecer, mas realizar o que é o certo em nossa vida. Rezemos para que de fato sejamos capazes de, com prontidão, com alegria, servir a Deus, servir a nossa família e fazer